सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकेतनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वगुणैः सत्र समासति सुरा
haro abhaktasya kuto mahadguna manorathena sato dhavato Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvaguna istatra samasati sura haro abhaktasya kuto mahadguna manorathena sato dhavato Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Shishila, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que as pessoas materialistas, aqueles que estão cheios de falso ego, eles sempre comentam baseados na sua própria intuição, baseados na sua própria lógica. E isso talvez seja aplicável neste mundo material. Gaudiya Goshtipati Sisila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que aquelas pessoas materialistas, baseadas no seu falso ego, elas fazem um comentário sobre qualquer coisa, até mesmo sobre o Aprakrita Jagata, o mundo transcendental. Prabhupada diz, este é o maior erro delas. Enquanto elas estão numa plataforma material, elas querem comentar algo sobre o mundo transcendental, que há uma imensa diferença, uma infinita diferença. Como elas podem comentar algo? Mas elas estão acostumadas a fazer isso. Essa é a intelectualidade delas. Elas podem dizer sim ou não, ele é um bom Vaishnava ou ele é inútil. Elas podem comentar o que quiserem. Mas, Prabhupada falou, quem é que se importa? Quem é você? Se você der o poder de julgar para um homem que é um demônio, o que é que a gente pode esperar? Nós não podemos simplesmente deixar o julgamento divino na mão daqueles demônios. Os demônios podem comentar, olha, ele é um Vaishnava, ele não é um Vaishnava, ele é bom. Isso está completamente errado. Isso é impossível. Então, Vaishnav chinite nare devaro shakti. Even those demigods, até mesmo os semideuses, eles não podem entender quem é um Vaishnava, quem não é. Eles não conseguem reconhecer um Vaishnava. Os semideuses são semideuses, e daí? De acordo com o fruto do karma deles, eles assumiram esse posto de semideus. E daí? Algum dia você também pode alcançar essa posição, se você quiser. A posição de um Vaishnava é maior do que a do próprio Bhagavan. Não se esqueça disso. A posição de Guru e Vaishnava é mais elevada do que o próprio Bhagavan. E o que falar dos semideus? Os semideuses, eles têm que voltar de acordo com o fruto do seu karma. Se o karma for bom, eles podem continuar onde estão. Do contrário, eles têm que rolar. Abrahma bhuvana loka punaravartinaha Arjuna. Bhagavan Sri Krishna speaking Arjuna. Bhagavan Sri Krishna falou para Arjuna, ó Arjuna, desde Brahmaloka, aqueles que alcançam Brahmaloka, a morada material mais elevada. Eu estava falando no lago Bhagavatamrita que quando acontece a destruição completa é algo diferente. Existe o Nitya Pralaya, Naimitika Pralaya, Pratiki Pralaya, Maha Pralaya, tem diferentes tipos de destruição. Então, naquele momento, quando todos os mundos ficam agitados, ninguém consegue permanecer, então aqueles que conseguem, eles se movem para um plano superior. Janaloka, Bhur, Bhuva, Swaha, Swaloka, eles não conseguem ficar ali, eles vão para um plano superior. Eles não conseguem sofrer ali, eles vão para um plano superior. Aqueles que têm um karma que os permite. Assim eles podem ir e, de acordo com o fruto dos karmas, podem chegar até Brahmaloka. Mas isso não é tão importante. Isso não é tão importante. Isso não tem nenhuma importância para nós. Se alguém me der o posto de Brahma ou de Indra, ela fala, olha,
assuma esse posto, eu não preciso disso, o que eu posso So fazer com this isso? way, Então, Abrahma Bhuvana Loka Punaravartinaha. Or cyclic order all coming from down and uma roda, um ciclo, as divas estão subindo e descendo dessa maneira, girando. Assim, Vrindavan Das Thakur, ou Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu sometime beggar, sometime king. que às vezes as divas nascem como um mendigo, às vezes como um rei, subindo e descendo de acordo com os frutos do karma. Então não fique calculando usando o seu cérebro, é inútil. Tente depender de Guru e Vaishnava. Vidyapati, you heard the name of Vidyapati? Vidyapati, vocês já ouviram o nome de Chandidas, de Vidyapati? Mahaprabhu costumava ouvir dia e noite os escritos dele. Os casos de amor absoluto de Radha e Govinda, não é um amor material. E ali, Vidyapati estava chorando e dizendo, ó Senhor, de acordo com o fruto do meu karma, eu posso subir e posso descer, o que é que eu posso fazer? E Bhaktivinoda Thakur escreveu a mesma coisa. Karma vipake gatagati puno puno motirahu tva prasange. Vidyapati is writing. Vidyapati escreveu este Kirtana. Madhavo bahuto minoti korito Madhavo bahuto minoti korito Karma vipake gatagati puno puno motirahu tua parasange Madhavo bahuto minoti korito. Vidyapati singing. Vidyapati canta. Olha, eu tenho este humilde pedido para você, esse pedido fervoroso, que, tudo bem, de acordo com o fruto do meu karma, talvez eu tenha que ir para um local, mas, por favor, me dê esta bênção, que quando quer, onde quer que eu tenha que ir, de acordo com o fruto do meu karma, mas que eu possa me lembrar de você, dos seus devotos, do seu nome, das suas narrações. Sempre eu quero me lembrar. Você, por favor, me abençoe dessa maneira. E Bhaktivinoda Thakur também. Pashupoki hoye thaki sarge ba niroye tava bhakti rahu bhakti vinodo hidaya. Dessa maneira, todos os Mahajanas, eles pedem isso aos pés de lótus de Bhagavan. A posição de um Vaishnava é mais elevada do que a do próprio Bhagavan. O Bhagavan mesmo falou isso. Neste caso, nós não podemos depender de pessoas materialistas que estejam disfarçadas de acharya. Eles podem comentar, ele é ruim, eu sou bom, aquele é um grande sadhu, quem é que se importa? Você é como uma prostituta, quem é que se importa? Se alguém te der um dinheiro, aí você pode falar a favor daquela pessoa. Essa é a sua posição, quem é que se importa? Um sadhu está sempre na posição neutra. Um sadhu está sempre na plataforma neutra. Ele não vai aplicar óleo em ninguém para receber pratista. Mantenha sua pratista para você mesmo, eles não se importam. Dessa maneira, eles podem apoiar um local ali ou lá, enquanto o Guru Padma e todo o Guru Varga já falaram que eles foram contra o Guru Varga. O Guru Padma falou diretamente no artigo Keshava Maharaj, todos, mas ele está falando, não, ele é um grande sadhu, ele é maior do que o próprio Guru Padma. Guru Padma é um pequeno devoto, eu sou muito bom, porque eu posso fazer essas atividades ilícitas, então eu sou um grande Vaishnava, não é? Eu sou maior que Guru Padma. Mayavadi. Eu toco o Chaitanya Bhakta e digo, ele é um Mayavadi, não é um devoto. Que falar de devoto Gaudiya? Mayavadi, totalmente, completamente. Posso provar matematicamente. Se eles vierem, eu posso provar matematicamente que eles são Mayavadis, não são devotos. Deixe que o mundo inteiro morra. Deixe que o mundo inteiro morra. Eu não tenho nada que eu possa fazer.
Eu não tenho nenhum contrato de ninguém para que eu deva... Se alguém quiser receber a informação correta, eles podem vir, do contrário, podem ir embora. Quem é que se importa? Quem é que se importa? Dessa maneira, Srila Vrindavandas Thakur Mahashaya está escrito que ele é Vyasa Avatar. Vyasa significa divisão. Originalmente, os Shastras as escrituras eram infinitas em Vaikuntha Jagata. E Vyasadeva veio para dividir os Shastras, porque não havia uma personalidade tão grandiosa que pudesse ler, que pudesse saber de tudo. Especialmente nessa Kali Yuga, se você não comer arroz um dia, você fica, estou fraco. Uma vez você jejua, você já está fraco, já é um grande problema. Então, as pessoas não conseguem ficar sem comer, não conseguem. Essa é a condição. Condição muito pobre. O corpo está cheio de doença, diferentes tipos de doenças. Se eles vivessem a sua vida de maneira perfeita, então eu quero ver que doença ficaria ali. Guru Vaishnava, às vezes eles fazem alguma lila, isso é algo diferente. Dessa maneira, na verdade, é um grande problema em todo o mundo. Quem é um Vaishnava? Quem não é um Vaishnava? Quem está falando Siddhanta? Quem está errado? Agora todos estão confusos, está tudo misturado. Está escrito que Vrindavandas Thakur Mahashaya, ele é o avatar de Vyasadeva. Vyasavatar. Ele apareceu, e não apenas isso, mas também com Vyasadeva, um amigo, um Shaka, um amigo de Krishna, veio dentro de Vrindavandas Thakur. Isso é possível. Você vai pensar, como é possível? Mas é possível. Vrindavandas Thakur Mahashaya é Vyasadeva, e junto com isso, ele é Kushuma Pirashaka, que é um amigo de Krishna, que entrou em Vrindavandas Thakur Mahashaya e se manifestou assim. Srila Vrindavandas Thakur Mahashaya, ele é o último discípulo, ou seja, o último servo de Ananta Nityananda Prabhu Balarama. Ele é o último discípulo. Depois disso, Nityananda desapareceu. Depois de algum tempo. Ele foi o último. Agora pense, quem é que Nityananda pode aceitar como um discípulo? Quem é ele? Vrindavandas Thakur Mahashaya. Você tem que desenvolver o seu poder de resistência. Se você falhar em desenvolver esse poder de tolerância, então você não pode se tornar um Vaishnava. Um Vaishnava pode mostrar ilimitada tolerância, infinita. Qualquer tipo de sofrimento que vier, ele pode tolerar, porque ele sabe que é Bhagavan que está enviando. Se não houver poder de tolerância, significa que você não é um Vaishnava, é uma alma condicionada. Todos os tipos de ataques, ou as pessoas podem insultar você, as pessoas podem fazer alguma conspiração, tudo. E eles podem fazer tudo isso. Isso tudo é um arranjo de Maya. Se você falhar em desenvolver, em aumentar o seu poder de tolerância, tornando infinito, você pode ver esse poder de tolerância dentro do coração de Kunti Devi, dentro do coração de Draupadi Ma, dentro do coração de Sita Devi, dentro do coração de Yudhishthira Maharaj, poder de tolerância. O nosso Parampujyapada Madhava Goswami Maharaj, com muita frequência, dava este exemplo. Ele dizia, um sadhu, ele nunca pode reclamar contra ninguém. Ele só pode reclamar contra si mesmo. Protestos contra Siddhanta Vichara é algo diferente, vocês não devem confundir. Ou seja, falar contra um Siddhanta errado, uma etiqueta errada, um caráter errado,
Nesse caso, eles devem reclamar, mas pessoalmente eles não têm nenhuma reclamação com ninguém. O nosso mais reverenciado Parampujyapada Madhava Goswami Maharaj com muita frequência falava isso. E também, no Chaitanya Charitamrita, Vrindavan Das Thakur falou, de maneira maravilhosa, ele falou, suponha que você tenha um pedaço de ouro, uma barra de ouro. E essa barra de ouro, se você colocar ela no fogo, naturalmente, a propriedade do ouro vai se tornar mais e mais pura. Vai acontecer uma purificação. Quanto mais você queima aquele ouro, quanto mais você queima o ouro, mais você vai esperar pureza dele. A vida de um sadhu, Parampujyapada Madhava Goswami Maharaj dizia, quanto mais você sofre, quando você estiver sofrendo muito, ninguém estiver te apoiando, e todos estiverem fazendo conspirações contra você e destruindo seus planos, seus programas, eles podem tentar. Dessa maneira, quando tudo for contra você, quanto mais você puder sofrer, todas as oposições de todo o ambiente, isso vai aumentar a sua firmeza do bhajana, a firmeza no bhajana. Você pode aumentar a sua firmeza. Assim, um sadhu, suponha que você quer se tornar um sadhu, tudo bem. Então, se alguém te der esse tratamento, ou seja, esse sofrimento, você vai sofrendo e assim se tornando mais puro, mais puro, mais puro, até atingir a pureza absoluta. Bhagavan Sri Krishna falou para Dalji Maharaj. Bhagavan Sri Krishna falou para Uddhavaji Maharaj. Ele falou, Uddhava, se alguém falar asneiras para você, se alguém te insultar, não responda essa pessoa, não se vingue dessa pessoa. Aqueles que estão estabelecidos no mundo positivo, se você quiser testar, você pode testar hoje. Aqueles que são Vaishnavas puros, que estão no mundo positivo sempre, se alguém fizer tantra, mantra, magia negra contra eles, este feitiço vai voltar para quem fez. Você pode tentar. Se você fizer isso, este feitiço pode voltar para quem fez. Não toca os Vaishnavas puros que estão no mundo positivo. Eles não estão no mundo negativo. Qualquer mantra negativo, magia negra, qualquer conspiração vai voltar para quem fez. Se eles quiserem matar um Vaishnava puro, Bhagavan, o Senhor Supremo, pode matá-los imediatamente. Balarama pode matá-los, talvez por meio de um discípulo ou de alguma maneira, um acidente de carro. Eu não estou amaldiçoando ninguém, mas isso é o que acontece naturalmente. Isso é natural. Existem documentos, até mesmo em Vrindavan Das Thakur, você pode ver. Toda a sociedade foi contra ele. Bhattatari quis pegar uma faca e cortar Mahaprabhu. E Mahaprabhu só pediu, ele falou, olha, você é um sannyasi, eu sou um sannyasi, por que você está tirando o meu servo aqui? E esse homem ficou bravo, pegou uma faca e queria cortar Mahaprabhu. E aí o que aconteceu? A faca dele caiu da mão dele e cortou o próprio corpo dele. E aquele líder budista, um guru budista, eu não posso falar a palavra guru, posso dizer que ele era um líder. Ele quis dar um prato sujo. Ele fez uma conspiração para dar um prato de arroz. E ele falou, olha, é prashadam. E Mahaprabhu falou, oh, é prashadam, então me dê, me dê, me dê. E aí o que aconteceu? Veio um grande pássaro, um urubu, pegou esse prato e voou alto. E aí esse prato caiu bem na cabeça do líder budista, quebrou na cabeça do líder. E todos os discípulos começaram a chorar, oh, salve o nosso líder. Tem incontáveis exemplos assim. Aqueles que foram contra Guru Vaishnavas, alguma coisa vai acontecer. Pode ser algum aliado deles, podem matá-los por veneno,
Ou pode acontecer um acidente, alguma coisa acontece. Se eles forem contra Prabhupada, você sabe a posição. Diretamente ele estava reclamando de Prabhupada com Srila Maharaj. Ele falou, Prabhupada foi contra os Shastras, falou várias coisas. Srila Maharaj falou, o que é que você está dizendo? O que você quer dizer? Ele disse, Prabhupada foi contra os Shastras. Prabhupada falou tudo contrário aos Shastras. E qual foi o resultado final na vida dele? Ele teve que beber veneno. Então deixa eles darem guirlanda. Deixa eles darem guirlandas para ele. Qual é a condição dele? Qual é a condição deles? Todos aqueles que foram contra, de alguma maneira, alguém dá veneno para eles, alguma coisa acontece. Bhagavan, o Senhor Supremo, é o protetor dos devotos. De qualquer maneira, Bhagavan vai proteger os seus devotos. Dessa maneira, Bhagavan Sri Krishna falou para Uddhava. Ele falou, olha, se alguém te insultar, tente tolerar, não fique agitado. Não seja sentimental. Sentimentalismo. Se você se tornar sentimentalista, a emoção é um grande problema. A emoção positiva é boa, mas a emoção negativa só vai te degradar. Qual é a utilidade? Quem é que vai dar valor a isso? Então, Bhagavan Sri Krishna falou para Uddhava de Maharaj, ó Uddhava, se alguém falar asneiras para você desnecessariamente, veja, todos aqueles escritos, eles queriam me insultar, eles queriam me deixar nervoso, mas eles não sabem que o pai deles, o avô deles, o bisavô deles, se vier, eles não podem me deixar nervoso, porque eu estou estabelecido em alguma posição. Você pode ficar nervoso, mas eu não tenho nenhuma expectativa. Eu não tenho nenhuma expectativa, por isso eu não fico nervoso. Eu não espero nada de você, eu não preciso do seu dinheiro. Se você quiser servir Prabhupada, você pode fazer. Pessoalmente, eu não preciso. Então, quem é que vai ficar nervoso? Então, aquele que tem uma sede de ganhar dinheiro, posição, ele fica bravo. Mas eu sou um mendigo, você pode me abandonar, me deixar só com o calpim, leve a roupa. Eu não estou contando uma história, tente fazer isso. Eu não estou falando uma história, leve todas as minhas roupas, eu posso ir embora. E fazer templo, eu posso fazer tudo automaticamente, em qualquer local. Não precisa ser em outros países, até mesmo na Índia. Você pode me deixar em Maharashtra, em qualquer local, e não deixa nem a minha identidade. Eu mesmo posso comprovar a minha própria identidade. Eu não preciso receber a sua ajuda, eu não quero que você publique. Agora, pregação se tornou um tipo de propaganda. Muitas vezes Prabhupada falou que é um tipo de propaganda falsa. Assim como quando uma empresa tem algum produto, e eles projetam, olha, esse é o nosso produto, esse é o nosso produto. E é assim que as pessoas consideram o guru hoje. Então, o que é que você está pregando? O que é que você está falando? Muitas vezes eu falei, olha, eu quero ouvir o que você está pregando. Quero ouvir as suas pregações, e eles não têm coragem. O que é que você está falando? Quais são as suas pregações? Me mostre. E Prabhupada falou, isso é propaganda. Eles estão fazendo propaganda do seu produto. Olha, eu sou bom, todos são inúteis. Essa é a condição. Então, o resultado final daqueles antagonistas é muito doloroso. Muito, muito doloroso. Então, Bhagavan Sri Krishna diz que se todo mundo for contra você, Bhagavan Sri Krishna diz, todos estiverem te insultando, tente tolerar, não responda, não se vingue deles, não reaja a eles. Não deve haver nenhum humor de retaliação. Eu vou me vingar. Não.
Deixe o julgamento divino nas mãos de Balarama. Eu digo solenemente. Eles podem roubar, eles podem mentir, deixe eles fazerem. Eu estou calmo e quieto. Você viu na prática como eles engajaram vários criminosos para parar o meu Harikata, mas Bhagavan pode te parar. Bhagavan pode parar o seu movimento. Dessa maneira. Então, Vrindavandas Thakur Mahashaya é um exemplo, o idealismo de tolerância. Toda a sociedade, os Smartas, os Brahmanas de casta, foram contra Vrindavandas Thakur Mahashaya. E qual foi o erro dele? É porque ele quis estabelecer a devoção pura. Simplesmente porque ele quis estabelecer Shuddha Bhakti, nada além disso. Então, toda a sociedade dos Smartas quis colocá-lo num canto, quis excluir ele da sociedade. Todos eles quiseram excluí-lo numa esquina, deixá-lo de lado. Então, nenhum membro da sociedade queria trocar nada com ele, deixar ele de canto. Olha, você tem essa limitação, você não pode ir além disso. Mas o que aconteceu? Agora, em todo esse Brahmanda, em todo este universo, todos sabem quem é Vrindavandas Thakur Mahashaya. Até mesmo os semideuses, até mesmo Brahma, sabe quem é Vrindavandas Thakur Mahashaya. Ele é Vyasadeva. Quem declarou que ele é Vyasadeva? O associado eterno de Srimati Radharani, Kasturi Manjari, Krishnadas Kaviraj Goswami. Ele declarou repetidamente, olha, Vrindavandas Thakur é Vyasadeva. Como é que eu ouso escrever Chaitanya Lila? Eu devo depender de Vrindavandas Thakur Mahashaya. Ele é o Vyasadeva da Chaitanya Lila. Qualquer coisa que eu possa escrever é sob a orientação dele. Ele é o principal. Bhagavan me abençoe para que eu nunca cometa nenhuma ofensa aos pés de lótus dele. Porque, veja, ele é Vyasadeva. Eu não posso ignorá-lo, eu não posso rejeitá-lo. Você sabe o caso? Quando Sridhar Swamipada foi ignorado por Vallabhacharya, eu já disse, no Harikatha em Hindi ontem, ou seja, então, Sridhar Swamipada, ele estava em Bhadrak, depois de Vadeshwara, no caminho para Jagannatha Puri, ou seja, Nilachalam, o trem para em Baleshwar, e depois de Baleshwar é Bhadrak, e lá em Bhadrak tem uma grande colina, e no topo dessa colina, Sridhar Swamipada fazia bhajana ali. E ele fez muito bhajana e Bhagavan ficou inquieto. Bhagavan foi obrigado a vir até ali na forma de Nishinradeva e colocou a mão na cabeça de Sridhar Swamipada e falou, qualquer coisa que você quiser escrever, qualquer shastra que você quiser perceber, tudo você vai poder compreender. Aquele Sridhar Swamipada, nosso Guru Varga escreveu isso. Pela misericórdia de Nishinradeva, Sridhar Swamipada compreendeu todos os shastras. Ele pode fazer qualquer comentário perfeito sobre qualquer verso. Você não consegue memorizar. Se você for tentar decorar, memorizar, você não vai conseguir. Mas se você depender de Guru Vaishnava e orar aos pés de lótus para que os shastras possam se manifestar, o significado interno possa se manifestar, mas se você quiser mostrar a sua erudição, então você vai falhar. Se você quiser mostrar a sua erudição, a sua eloquência, como eu sou erudito, aí Maya Devi vai te dar um grande chute e te lançar no oceano de Maya. Então, veja, a humildade de um Vaishnava. Se você quiser insultar um Vaishnava, isso nunca pode ser tolerado. Veja a condição. Então, Vrindavandas Thakur,
é o Vyasadeva. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami, repetidamente, a cada fração de segundo, ele orava. Olha, eu oro aos pés de lótus de Vrindavan Das Thakur Mahashai. Bhagavan, por favor, me abençoe, para que eu nunca cometa nenhuma ofensa, que eu nunca tenha audácia, porque qualquer coisa que eu sei é pela misericórdia dele. Ele é Vyasadeva. Dessa maneira, Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu repetidamente. Escreveu isso repetidamente. Agora, a pergunta é, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele é uma Manjari, Kasturi Manjari, de Srimati Radharani. Ou seja, ele é uma serva do casal divino, certo? Enquanto Vrindavan Das Thakur Mahashai é Vyasadeva. Agora, se você quiser fazer uma comparação, quem é mais superior do que o outro? Isso é ofensivo. Isso é ofensivo. Você não pode fazer esse tipo de comparação. Todos eles, ambos, estão numa posição excelente, de acordo com o comentário, o entendimento dos Shastras. Nós não temos o direito de dizer que Krishnadas está numa posição mais elevada, ou nós não podemos falar isso. Este é o principal. Quanto mais você obter Bhakti, quanto mais você desenvolver Bhakti, mais você desenvolverá humildade. Este é o principal problema aqui. Você acha que aqueles demônios que expressam externamente uma atitude humilde, você acha, oh Maharaj, eles são humildes, porque você é um grande tolo. Você fala, olha, eles são muito humildes, eles falam docemente. Mas, Are Maharaj, essa é a única arma que eles têm. Essa é a única arma com a ajuda da qual eles podem cortar a cabeça de todas as pessoas, por todo o mundo, para coletar dinheiro e posição. Em Hindi, a gente fala mitachuri, é uma doce faca. Se você faz uma faca de açúcar, você pode derreter esse açúcar e fazer uma faca de açúcar. Mitachuri. Aqueles que são comerciantes, eles sabem muito bem. Veja, nas células sanguíneas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, em toda parte está escrito dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se você buscar e testar o sangue deles, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, vai estar escrito dinheiro, 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 nada mais. Eu posso desafiar. Em toda parte está escrito dinheiro, dinheiro no corpo inteiro deles, o caráter, o comportamento, tudo. Eles querem destruir todo o campo devocional. Essa é a pregação deles. Tudo bem. Talvez seja o desejo de Nityananda, destruir tudo e depois reconstruir. Quem é que sabe? Quanto mais você puder desenvolver o humor de seva, humor devocional, mais você vai sentir humildade. Olha, eu não tenho nada, eu não fiz nada, eu não pude fazer nenhum seva para Bhagavan. Ele fez algum seva, mas eu não fiz nada. Dessa maneira, a humildade vai surgir. O nosso Sanatana Goswami Pada, no Brihat Bhagavatamrita, quis estabelecer este ponto. Quanto mais você desenvolver humildade, isso significa que certamente, 100%, você está desenvolvendo Bhakti. Ou seja, no mundo transcendental, quanto mais você estiver desenvolvendo Bhakti, mais você vai desenvolver humildade, sem sombra de dúvidas. Srila Vrindavan Das Thakur Mahashai, qual é o erro dele? Ele quis estabelecer a devoção pura. Ele nunca quis fazer nenhum meio termo, nunca quis fazer nenhum meio termo. Esse procedimento de reconciliação não é permitido no caminho do campo devocional. Então, Vrindavan Das Thakur Mahashai, naturalmente, ele foi colocado numa esquina, ele foi excluído por toda a sociedade de Brahmanas. Você pode ver, até mesmo aqueles que foram contra Vrindavan Das Thakur Mahashai, que é Vyasadeva, aqueles que são contra Prabhupada,
Eles estão escrevendo volumes, muitos livros. E daí? Against Prabhupada. They are writing Escrevendo volumes of- contra Prabhupada. E estão escrevendo Those who are against muitos Nityananda, livros. those who are Aqueles que against são Vrindavan contra Das Thakur Nityananda, Mahasaya, I aqueles can que show são you. contra Vrindavan Das Thakur How many Mahasaya, eu posso books te they have mostrar quantos livros eles And estão escrevendo. they are writing. E eles estão escrevendo In the title page, you know, na, when you open the book, na they are capa. written, Ou seja, quando você they are abre o writing livro, all eles escrevem books, ali na Siddhanta primeira Vichara, página. everything, Olha, todo o Siddhanta already Vichara desse flourished livro inside the heart of floresceu that writer dentro do coração do by the mercy of escritor Gauranga. pela Repeat misericórdia de Bengali. Goranga. Eles Learn escrevem em Bengali. Se você aprender Bengali, Bengali. Life is very short. mas quantas coisas você pode aprender? A vida é muito curta. Você está cozinhando, dormindo, estou cansado. Você precisa de vigor, de energia. Você precisa fechar todos os seus portões, os ouvidos, os olhos, e tente guardar a sua energia. Assim como o governo dá esse conselho, olha, guarde água, não desperdice água, economize energia elétrica. Então, o meu pedido é, economize os seus olhos, o seu ouvido, toda a sua energia está sendo desperdiçada pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca. Mas se você fechar esses vazamentos, você vai ter muita energia, dia e noite. Como é possível? Dia e noite, 3 da manhã, você vai estar cheio de energia. Você nunca vai se sentir cansado. Tem algum feitiço para isso ou o quê? Dessa maneira, todos eles foram contra Vrindavan Das Thakur Mahasaya. Escreveram muitos livros. Muitos livros eles escreveram. E eles colocam ali na primeira página, ó, este livro, todos os escritos se manifestaram pela bênção, floresceram no coração pela bênção de Gauranga. Mas realmente, então eles escrevem muita coisa, incontáveis coisas escritas por aqueles escritores. Como é possível? Mas eles escrevem que Vrindavan Das Thakur Mahasaya escreveu que Baladeva, que existe, né? A Rasa Lila de Baladeva. E até mesmo no Srimad Bhagavatam está escrito que existe. Mas eles escrevem que não é possível Baladeva fazer uma Rasa Lila. Eles escrevem que não é possível Baladeva fazer uma Rasa Lila. Isso significa que eles estão indo contra. Isso significa que eles estão indo contra Vyasadeva, certo? Quando eles escrevem que não é possível ter uma Rasa Lila de Baladeva, isso significa que certamente eles estão indo contra Vrindavan Das Thakur, contra, né? Abertamente, aquele Ananta Vasudeva falou para Siddha Maharaj, olha, a gente não pode cantar Harinama em voz alta. E Siddha Maharaj falou, onde é que está escrito isso? Até hoje eles não cantam Harinama em voz alta. Apenas para ganhar um caso de justiça, certa vez, o nosso Bharata Maharaj contou essa história. Para ganhar um caso de justiça, eles já estavam numa posição falsa. Então, só para ganhar um caso de justiça, eles chegaram cantando o santo nome em voz alta. Mas, na verdade, até hoje eles não cantam em voz alta. E aqueles acharyas estão os apoiando. Por um período de tempo infinito, Bhagavan não pode perdoá-los. Por um período de tempo infinito, Bhagavan não pode perdoá-los. Por um período de tempo infinito, eles podem ser punidos. Deixe eles fazerem o que quiserem. Eles podem fazer. Apenas nós podemos projetar a verdade absoluta e agora depende de você aceitar ou não. Recentemente a gente publicou, não foi essa conversa entre Siddha Maharaj e ele? Vocês devem projetar isso. E deixa que as pessoas morram. Deixa que as pessoas cometam suicídio. O que é que a gente pode fazer? Nós não temos nada que nós podemos fazer. Este é o resultado daquelas pessoas ignorantes, o resultado final deles. Prabhupada falou muitas vezes, por conta da sua lamentação divina, Raja Pashati Karnabhyam Dhiya Pashanti Panditaha Pashabo Pashanti Graneno Ar Bhute Pashanti Barbara. Those were idiot number one. Ele diz, aqueles que são grandes idiotas, este é o resultado da vida deles. Ou seja, o destino deles é muito ruim.
Aqueles reis estão sentados em um trono no seu próprio reino e vão recebendo informação pelos seus espiões. Olha o que aconteceu lá. E eles só ouvem. Oh, muito bom, muito bom. O rei não precisa viajar por todo o país. O rei viaja? Está indo para toda parte? Não, o rei está sentado no seu trono e está engajando seus espiões e ele recebe a informação e eles falam e ele, tudo bem. Isso significa que o rei, Pashati Karnavyam, ou seja, o rei, ele pode ver tudo por meio do ouvido. Tudo. Ele está ouvindo o que é que está acontecendo em todo o país. E os pânditas, ou seja, os pânditas verdadeiros, eu não estou falando de pânditas comuns que só sabem sânscrito. Então, os pânditas, em qualquer situação que eles estejam, eles podem compreender, perceber tudo dentro do seu coração. Ontem, um professor idiota quis fazer uma brincadeira sem graça com Tarun Prabhu. Tarun Prabhu falou o que estava acontecendo e ele começou a fazer uma piada lá comigo. Agora escreva no seu diário qual vai ser a condição dele. Ele começou a fazer uma piada ontem. Tarun contou qual era a condição. Ele falou, olha, se você puder nos ajudar. Ele falou, tudo bem, eu vou comprar um bilhete de loteria em nome do Baba. Mas veja, Bhagavan vai jogar loteria com você. Veja qual é a condição. Eles estão vindo para observar. E eu disse, de hoje em diante eu não permito que ninguém observe o dia do meu nascimento. Não vou permitir mais. Se você quiser fazer, você vai embora. Eu sei qual é o amor que eles têm por mim. Eu sei que eles estão encenando, eu não vou permitir. De alguma maneira, esse ano eles fizeram sem me pedir permissão, mas a partir de hoje eu não permito que eles observem o dia do meu nascimento mais. Não. Me mostre o seu respeito para mim de outra maneira. Não gosto disso. Essa é a condição. Eles vêm, tocam kirtana, mridanga e agora estão fazendo esse tipo de piada. Essa é a condição. Por que eles vêm no campo devocional? Por quê? Eu não sei por que eles estão vindo. Para se destruir? Estão vindo no campo devocional? Patife. Dessa maneira, Vrindavan Das Thakur Mahashaya, ele quis estabelecer a devoção pura, Shuddha Bhakti, mas todos foram contra ele. Vrindavan Das Thakur Mahashaya, ele é o último discípulo de Nityananda Prabhu e ele teve que sofrer muito. Ele é o primeiro homem na história da literatura bengali que quis escrever dessa maneira maravilhosa. Escreveu todas as lilas. Então veja a humildade de Krishnadas Kaviraj Goswami. Se você quiser saber qual era a condição da nossa Bengala, você pode ver uma imagem completa, como é que as pessoas estavam ocupadas fazendo um casamento de gatos, um gato com uma gata, um cachorro com uma cadela, eles faziam casamento desses animais. Eles estavam ocupados com isso. Vrindavan Das Thakur tirou como uma foto, da condição da Bengala naquela época. Dessa maneira, pela ordem de Shriman Nityananda Prabhu, pela ordem de Shriman Nityananda Prabhu, pela ordem de Shriman Nityananda Prabhu, ele começou a escrever sobre o Chaitanya Mangala, só que mais tarde o nome do livro mudou, porque um devoto de Sigauranga, chamado Lochana Das Thakur, ele escreveu um livro chamado Chaitanya Mangala. E então, os devotos pensaram, olha, é melhor mudar o nome desse livro,
É melhor mudar o nome, porque as pessoas podem confundir, né, entre os dois livros. Então eles falaram, olha, é melhor colocar o nome desse livro de Chaitanya Bhagavata, porque realmente ele é o Bhagavata, e Vrindavan Thakur é o próprio Vyasadeva Avatar. Por que não colocar o nome Chaitanya Bhagavata? Dali em diante o nome do livro ficou Chaitanya Bhagavata. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur muitas vezes diz que é melhor para você ler o Chaitanya Bhagavata todos os dias se você está interessado em desenvolver Bhakti. Até mesmo no presente, não toque o Chaitanya Charitamrita, que é muito mais elevado. É melhor você ler todos os dias, se não mais, pelo menos uma página. Mas você não encontra tempo para obter Bhakti. Uma página, todos os dias, com pleno respeito. Uma página. Para obter Bhakti, Amrita, Néctar. Então, as pessoas são tão tendenciosas, tão perigosas, até mesmo elas querem reclamar de Vrindavan Thakur. Elas dizem, olha, não tem o nome do pai de Vrindavan Thakur no livro, ele não colocou o nome do pai dele. Olha, ele não achou necessário colocar o nome do pai. E daí? Ele não achou necessário colocar o nome do pai. Qual é o problema? E até mesmo sobre a mãe dele, eles criaram escândalos. Ela era uma sobrinha de Srivas Pandita, ou seja, era filha do irmão de Srivas Pandita. O irmão de Srivas Pandita, a filha do irmão de Srivas Pandita é Narayani, Narayani Devi, que é a mãe de Vrindavan Thakur. E aqueles idiotas, aqueles sarradias, para apoiar as suas próprias atividades ilícitas, eles vão dizer, olha, Gauranga deu o tista, deu o resto dos seus alimentos para aquela menina. Eles querem contar de uma história, de uma maneira suja. Você pode imaginar quanta audácia eles têm? Você pode imaginar quanta audácia? Eles querem reclamar, eles querem fazer uma armação contra Gauranga. Ah, Gauranga estava dando algo para ela, para apoiar o coração sujo deles. Então, sim, está certo que Gauranga Mahaprabhu, ele deu o tista, o resto dos alimentos dele para Narayani. Mahaprabhu falou para Narayani, ó Narayani, fale o nome de Krishna e chore. E imediatamente Narayani começou a chorar, falando o nome de Krishna, cheia de Bhakti. Esse foi o resultado. Narayani caiu no chão, era uma pequena garota, de 4, 5 anos de idade. Ela ficou cheia de Krishna Bhakti. Mahaprabhu falou, Narayani, em nome de Krishna, você fique tomada de amor por Krishna e chore. Então, o resto dos alimentos de Gauranga Mahaprabhu, ou seja, a prashadam de Gauranga Mahaprabhu, ele deu para Narayani e se manifestou na forma de Vrindavan Thakur Mahashaya, do ventre dela. Preste atenção. O Tista Prashadam de Gauranga Mahaprabhu, a prashadam dele, Narayani comeu, e essa prashada, no fim das contas, veio na forma de Srila Vrindavan Thakur Mahashaya. Quão excelente é isso! O nosso Srila Bhaktivinoda Thakur quis pedir diante da Chit Shakti, ou seja, da energia divina de Jagannatha, Bimala Devi, ele orou, ó Bimala Devi, que é a Chit Shakti, a potência divina de Jagannatha. E depois disso, Bimala Prashada Sarasvati, que é quem? O nosso Prabhupada veio. Essa é a condição. Então deixe as pessoas falarem o que quiserem. Deixe as pessoas falarem o que elas quiserem.
Deixa elas If my falarem. Harikatha, my writing, Se o meu Harikatha, se os meus not escritos approved by my não forem my aprovados Gurudev or Guru Varga, pelo meu Gurudev ou then pelo Guru what I can Varga, do with the garland you então, would like to give to me? que valor tem a guirlanda que você quer dar If para mim? my writing, my Se speech, os meus escritos, se as minhas everything, palavras, if not se tudo que eu approved by fizer não for Balaram, aprovado Nityananda, por Balarama, or Guru Nityananda, what ou I pelo can Guru do with your Varga, garland you like to o put? que é que eu posso fazer One kind com a of guirlanda que você quer me dar? Isso é um tipo de punição para mim. Many such incidents happening. Tem muitos incidentes One day, que repeatedly, one devotee, suportam I mean, isso. devotee, Certa what I vez can um say devoto, anyway, you try to ou understand seja, what I want to say. como I é que eu cannot posso say. falar? Tente entender o que eu estou querendo He is dizer. a so-called disciple Eu não of posso Srila dizer que ele é um Bhavanas. devoto. Ele é um suposto He now discípulo staying in de Assam. Silavamana Goswami Maharaj. In E my agora whole ele mora life, em I went Assam. to Assam one time. Em toda a minha vida eu fui em Assam uma I was vez. bound to speak Harikatha E eu in falei Assam Harikatha em Assam so many times there. And in Kamakha várias Devi also I vezes. spoke. Em Kamakadeve temple também eu of falei. Bhavan Goswami No Maharaj, templo de Govinda Vamana Mandir Goswami in Maharaj, Guwahati. Govinda Mandir, em Guwahati. So, anyway, he was there. De toda maneira, esse He devoto was estava there lá, in Godrum. He respected quer dizer, me ele very veio much, ali used to em hear Godrum Harikatha. e ele me respeita All muito, ele dirty, costumava ouvir Harikatha. you know, condition developed by he himself. He knowing Mas that ele acabou desenvolvendo toda uma he married condição one muito Russian contaminada. girl. After Ele that, se she casou left com uma mulher him, russa, gone due to depois some ela abandonou reason. ele, ela foi embora por alguma Lady razão. was very good lady. She Aquela used to mulher hear era uma Harikatha, mulher but muito I don't boa, know where ela she ouvia is. Harikatha, atualmente eu não sei onde ela After está. that, he went Depois gone to disso, Assam, wearing ele foi para red clothes, Assam everything. e começou a And vestir uma becoming roupa in charge of the açafrão e temple. tudo mais, e se tornou Now, I know responsável pelo everything, what is the templo. condition of his heart. E eu sei de tudo, qual é a condição do Almost coração he's going to dele. leave me. Que Externally praticamente ele came está from me abandonando. E externamente está encenando. Ele veio aqui our- e repetidamente I like to falou meet com with o Baba, Tarum. where I can Falou, meet ó, him Tarum, busy. eu quero encontrar com o Baba, I thought, mas eu okay, estava when ocupado. I can go Eu falei, ah, tudo bem, quando eu estiver passando I stop pela there. casa de Bhakti-Thakura, eu posso Bhakti encontrar com Thakur, ele. Aí eu parei ali. He already, Baba where? Baba coming, 10 minutes only. E aí ele He chegou buying antes, garland, falou, ah, cadê o Baba? Ah, o Baba está indo. E aí ele comprou uma guirlanda e quis colocar no meu pescoço. Eu falei, não, Your pare, garland, não toque em you mim. wear. I A cannot sua give you. guirlanda, I cannot use give. você mesmo. Eu não posso Well, I know aceitar this sua condition. guirlanda. Pranami, Porque eu no, sei I qual é a cannot take condição your- deles. Falar uma You doação? take Não, your não pranami. quero a sua doação. Many Fica such com a cases sua in doação. Bangladesh. Muitos casos They give assim, me em pranami, I know, I Bangladesh, cannot take your eles me pranami. dão uma No, doação, eu no. falo, não, não, não posso I ficar com a sua cannot take doação. even a Não, single price from you. não posso receber nem um centavo de você. So-called disciple of Bhavan Goswami Maharaj. Um suposto My discípulo online de Harikatha Silavamana going Goswami Goswami. Maharaj. Estava acontecendo o meu I know Harikatha his online na business, Goshala. dirty business. E eu sei que ele é um He's comerciante coming, sujo. hearing I'm speaking Harikatha, Ele veio English e ouviu Harikatha. que eu estava He's falando not Harikatha no waiting, segundo I andar. have some- E ele não I- quis I'm in esperar. hurry, I have to go away. Falou, olha, eu He estou com gave so pressa, eu much tenho que ir fruits, embora. one sack E ele of trouxe muitas frutas, um saco de frutas. I come down, Saco imenso he de said, frutas. "This E eu man desci came and giving these fruits, e you know, Taru falou, olha, immediately esse homem you take veio, these deixou fruits, essas frutas all the aqui. packet, E eu falei, and go and imediatamente, give pega to essas Bhakti frutas, o pacote I inteiro, cannot e use deixe lá even na a casa de single Bhakti Thakur. Eu não quero usar nenhuma fruta. Not that people Vá can agora give mesmo e and I deixe as can frutas accept. lá. Não é Not que as that, pessoas not so podem easy. dar e eu vou aceitar. Não é assim, Not não é so tão easy. fácil. Many times Não é tão fácil. it Muitas happens so. They vezes bring me, isso acontece. Eles trazem algo I e eu não cannot posso aceitar. Vai embora. Como? Eu não vou ficar com isso. Vá embora. so Vrindavan Das Thakur Mahasaya, Então, Brindavan Das About- Thakur Mahashai, Vrindavan Das Thakur Mahasaya, sobre Brindavan Das Thakur these Mahashai, so-called devotees, or so-called aqueles philosophers, supostos they're devotos speaking ou Vrindavan supostos Das Thakur filósofos, Mahasaya, eles even falam, not olha, having the Vrindavan Das idea Thakur of Mahashai, etiquette. ele não tem nem ideia do Otherwise, que why é you speaking? I etiqueta can kick on Vaishnava. the head, what? Do contrário, porque ele falaria que pode chutar a I can kick cabeça on de the alguém. head of Olha, ele está those who are falando not que vai going to chutar a accept cabeça daqueles que and não realize aceitam e Nityananda que não Charan, I can kick compreendem on their head. Huh? o valor dos pés de lótus de Even Nityananda. nowadays, Como a assim ele gentleman, fala isso? Olha, ele those não é who are nem um speaking cavalheiro. sweet word
Mas aqueles que falam palavras doces e estão matando as pessoas, eles podem ser aceitados como cavaleiros nessa sociedade. Ah, eles são grandes Vaishnavas, são elevados, são Goswamis. Veja quanta audácia. Veja quanta audácia. Eles querem receber o título de Goswami. Goswami. Eles não conseguem nem manter nenhuma pureza. Pureza da mente, da cama, de tudo, e querem receber o título Goswami. Ah, eu sou Goswami. E ficam orgulhosos. Veja quanta audácia. Quanta audácia. Bhagavan não pode tolerar isso. Espere por algum tempo mais. Bhagavan não pode tolerar isso. Então eles dizem, Vrindavan Thakur Mahashaya não tem nem mesmo ideia do que é uma etiqueta Vaishnava. Do contrário, por que ele fala que vai chutar a cabeça de alguém? E sobre Krishnadas Kaviraj Goswami, grandes filósofos, eles falam, oh meu Deus, Krishnadas Kaviraj Goswami diz, olha, eu sou mais baixo, eu sou mais caído do que um verme que é encontrado nas fezes. Eu sou mais baixo que aquele inseto encontrado nas fezes. E aqueles grandes filósofos, eles falam, olha, ele mesmo está se identificando assim, veja a condição dele. Qual é a utilidade? Se ele mesmo se identifica assim, veja qual é a posição dele. Ele é mais inferior do que um inseto nas fezes. Por que a gente tem que ler o livro dele? E sobre Vrindavan Thakur, eles dizem, olha, ele está chutando a cabeça dos outros? Como assim? Vai chutar a cabeça? Quanta audácia ele tem? Ele é inútil. Ele é um Vaishnava? Mas Prabhupada diz que ambos, ou seja, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, quando ele expressa a sua humildade, ele fala, eu sou mais pecaminoso do que Jagai Madai. Eu sou mais baixo que um verme nas fezes. Aquele que fala o meu nome perde todos os seus méritos piedosos. Mas, pela misericórdia de Nityananda, eu posso falar algo. E quando Vrindavan Thakur Mahashaya falou que depois de dar tantos documentos, tantas escrituras, tantos shastras, se as pessoas ainda assim quiserem rejeitar Nityananda, enquanto o próprio Gauranga, ele quer aceitar os pés de lótus de Nityananda, Gauranga, ele quer prestar reverência aos pés de lótus de Nityananda. Essa é a condição. Então, eles dizem que Vrindavan Thakur Mahashaya, ele fala, que pode chutar, depois de dar tantos documentos, tantas evidências sobre esse oceano absoluto de prema que há dentro do coração de Nityananda Balarama, que é tudo, que é o controlador. O próprio Mahaprabhu falou, Nityananda falou, olha, Prabhu, Mahaprabhu, eu fui em todos os locais de peregrinação, por todo o sul da Índia, você pode me levar, por favor, me leve, eu posso te guiar. E Gauranga falou, sim, eu posso te levar comigo, você está certo. Mas você vai estragar o meu programa, eu sei. Você é o controlador da minha vida, você está me fazendo dançar, eu sei. Eu vou te levar sim. Ou seja, eles estavam brincando um com o outro. Gauranga Mahaprabhu falou, olha, eu sou controlado por Nityananda. Então, se Nityananda fosse no sul da Índia, Nityananda não permitiria que Mahaprabhu sofresse tanto. E Mahaprabhu queria sofrer. Ele não ia permitir, assim como Jagadananda não podia tolerar que Mahaprabhu estava deitado no chão. Ele falou, Mahaprabhu está ficando muito magro. E os ossos dele estão friccionando com o chão. E ele quis fazer uma espécie de um colchão para ele. Falou assim,
colchão, agora traga um homem para massagear meu pé e um óleo para aplicar no meu corpo. É por isso que eu me tornei um sannyasi, você está certo. Essa é a razão pela qual me tornei um renunciante, para desfrutar da minha vida. Em nome de Yukta Vairagya, hoje tem muitos absurdos acontecendo. Em nome de Yukta Vairagya, eles estão como que dançando nus no mundo inteiro. Eu digo solenemente, em nome de Yukta Vairagya, de renúncia apropriada, eles estão fazendo um grande escárnio no mundo inteiro. É muito prático, né? Yukta Vairagya, renúncia apropriada. Quem é que vai me deter? Ninguém pode entender. São grandes acharyas. Eles fazem abhisheka, as matadis de Vrindavana, com o cabelo delas. Elas estão lá lavando os pés daquele acharya. Acharya internacional. Aquelas matadis de Vrindavana, que nós estamos interessados em pegar a poeira dos pés de lótus delas, mas ele permite que aquelas matadis coloquem o cabelo delas e lavem os pés de lótus dele. Na prática, isso eu não estou mentindo, existe vídeo disso, estou falando um fato. Ainda assim, esse mundo ignorante não pode entender o que é Bhakti. Então, que as pessoas morram, que elas vão para o inferno, não temos interesse nisso. A gente não tem tempo para falar com as pessoas. Então, Vrindavan Das Thakur Mahashaya e Krishna Das Kaviraj Goswami, Prabhupada falou, ambos, eles têm a mesma e absoluta, incomparável humildade. Embora a maneira de expressar a humildade é um pouco diferente. Assim como muitas pessoas, muitos supostos devotos falavam que Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, eles falavam, olha, ele é até um bom devoto, mas ele costumava desfrutar da vida e ficava num quarto muito confortável, usava um ventilador, bebia leite, enquanto Gorakshora Das Babaji Maharaj ficava na beira do Ganges, sem nenhum suporte, nada. Então, a Vairagya, a renúncia de Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj é maior do que a de Bhaktivinoda Thakur. Eles falam isso. Eles fazem este comentário, veja, eles fazem esse tipo de comentário, que a Vairagya, a renúncia de Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj é maior, muito maior do que de Bhaktivinoda Thakur. Ah, Bhaktivinoda Thakur estava sentado num quarto confortável, com ventilador e com uma cadeira, uma mesa, estava escrevendo. Então ele não tem Vairagya, ele não tem renúncia. Ok, ele é um bom devoto, mas eles falam isso. Enquanto Prabhupada falava. Prabhupada falava que Srila Bhaktivinoda Thakur Satchidananda Bhaktivinoda Thakur e Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, ambos, se você buscar, se você procurar, no âmago do coração deles, eles são iguais, estão harmonizados totalmente. Ambos têm essa vairagya, essa renúncia absoluta, embora a expressão externa de vairagya seja um pouco diferente. E o que é que você entende por vairagya? O que é que você entende pelo termo vairagya, renúncia? Prabhupada estava usando um casaco de chapéu, de turbante, falava inglês. Você acha que Prabhupada não tem vairagya? Que ele não tem renúncia? Você acha? O que você entende pelo termo vairagya? O que significa vairagya? Qual o significado interno de vairagya? Você sabe? Vairagya significa, em sânscrito ou em bengali, se você separar a palavra Vi mais Raga, Viraga, Vi mais Raga. Ou seja, você pode separar em duas palavras. Vi significa Vishesha, especial, Anuraga. Então, especial, atração, apego aos pés de lótus daquele Senhor Supremo, Parabrahman, Bhagavan. Absoluto. Vishesha, especial, apego aos pés de lótus de Bhagavan. Isso é Viraga, Vishesh Anuraga. Sem Bhagavan não quero viver. Ou você pode explicar de outra maneira.
Embora, em ambos os casos, o significado é praticamente o mesmo. Então pode ser vi mais raga, ou seja, vigata mais raga. Vigata significa que todos os seus apegos materiais, atrações materiais, tudo isso partiu da sua vida. Preste atenção, tem duas maneiras. É essa maneira de explicar, ou seja, aquele que desenvolveu uma especial atração e apego aos pés de lótus de Bhagavan, que sem Bhagavan você não consegue viver. Você vai agarrar os pés de lótus de Gurudeva, olha, eu não posso te abandonar. Esse apego especial. Ou, em outras palavras, nós podemos dizer que é Vigata Raga. Vigata Raga significa que todos os apegos materiais, atrações materiais, qualquer desejo material desapareceu da sua vida. Vigata, ou seja, foi embora. Quando foi? Ou seja, quando que esses desejos vão embora? Quando você desenvolve um apego superior. Então, em ambos os casos, a gente pode explicar dessas duas maneiras. Então, o significado interno é que quando você perde todos os apegos e atração pela vida material, qual é o significado? Isso significa que certamente você desenvolveu amor aos pés de lótus de Bhagavan, do contrário não é possível. Então, ou você explica dessa maneira ou daquela maneira, mas é o mesmo significado. Então, sobre Bhaktivinoda Thakur, se você aplicar esta fórmula, você pode falar dessa maneira. Bhaktivinoda Thakur desenvolveu tremendo, inevitável, irresistível amor aos pés de lótus de Gauranga Radha Govinda. E sobre Gorakshora Datta de Maharaj, você pode aplicar a segunda fórmula, Vigata Raga, ele não tem nenhum apego. Até mesmo externamente, você pode ver na vida de Gorakshora Datta de Maharaj, às vezes ele ficava enojado, ele falava, ei, vai embora. Ficava enojado. Você pode ver que até mesmo Gorakshora Datta de Maharaj, até mesmo o comportamento dele era muito ruim. Externamente você vai ver isso. Mas este é o sintoma do desapego dele. Ele não podia tolerar nada material. Uma cobra, Baba colocou um arroz de ontem para não estragar, ele colocou debaixo da água e de manhã, ou no meio-dia, você coloca um sal, pode colocar um sal no arroz. Às vezes, quando sobra um pouco de arroz, você pode colocar na água, você sabe? Você nunca fez? Isso pode esfriar o seu intestino. Isso é medicinal, pode desenvolver mais potássio. Especialmente no verão. Aquele arroz que foi cozido no meio-dia e sobrou, você coloca debaixo da água e de manhã você pode comer no dia seguinte, que é muito bom, tem potássio, é medicinal. Então, Baba colocou, esse arroz estava num pote de barro, manteve o arroz ali e ele não estava com a visão muito boa, onde é que está o arroz, ele estava procurando. E aí uma jovem mulher veio e ela gritou, oh, Baba, uma cobra, Baba, uma cobra, Baba, está indo ali. E ele começou, onde está a cobra? Ela falou, oh, a cobra ia te picar. E ele falou, oh, sua idiota, de onde é que Mayadevi te enviou? De onde você veio? Eu queria que a cobra me picasse. É por isso que eu estou buscando, cadê a cobra? Eu queria que a cobra me picasse, pois qual é a utilidade da minha vida? Eu não pude fazer Haribhajana. Se eu não posso fazer Haribhajana, qual é a utilidade da minha vida? Então eu queria que a cobra me picasse, eu morresse. Ela falou, não coma esse arroz, porque aquela cobra passou por ali. Então o Baba falou, veja a artimanha de Mayadevi, veja a artimanha de Mayadevi. Ele falou, vai embora. Mayadevi pode vir de diferentes maneiras. Oh, Maharaj, posso tirar uma foto com você? Alguém falou isso. Uma mulher falou isso. Aí eu falei, tudo bem, eu vou só tomar uma água e volto aqui. Então, assim eu quis salvar você de Maya.
Ou seja, Maya está em toda parte. Por toda parte, Maya. É um grande problema. Como salvar? Então, Vrindavan Thakur Mahashaya desfrutou de toda a misericórdia de Janava Mata, Janava Thakurani. Ele foi lá em Keturi, no festival de Keturi. O grande festival de Keturi, você sabe, na história da criação deste mundo, na história dos Vaishnavas, este foi o maior festival arranjado por Santosh Datta. Preste atenção, lá em Keturi, que atualmente é em Bangladesh. De toda maneira, em Keturi, festival de Keturi, um grande festival. E ali, todos os Vaishnavas, de toda parte, de Vrindavana, de Puri, de Mayapur, de Shantipur, de onde é que não? De toda parte. Todos foram convidados cordialmente. Então, Vrindavan Thakur Mahashaya quis seguir Janava Thakurani. Ó mãe, você pode me levar com você? E ele foi junto com ela. Todos foram lá. Sob a orientação da líder, dessa acharya, Janava Thakurani, muitas deidades foram instaladas. Janava Thakurani cozinhou o boga, o alimento para as deidades. Vrindavan Thakur foi bem sucedido em receber toda a misericórdia de Nityananda e da Shakti de Nityananda, que é Janava Thakurani. O que mais a gente pode esperar? Então deixe aqueles demônios falarem que Vrindavan Thakur é inútil, que Vrindavan Thakur é inútil, deixe eles falarem. Por que a gente vai se importar com isso? Mas nós vamos dar uma resposta para eles por meio de Harikatha e de escritos. De toda maneira, Vrindavan Thakur Mahashaya é o nosso mais adorável Guru Varga. Nós não podemos esquecê-lo. Nós estamos recebendo tanta misericórdia de Vrindavan Thakur Mahashaya. Hoje é o Tirobhava Tita, o dia do desaparecimento dele. Nós não temos ideia do dia do nascimento ou do aparecimento de Srila Gorakshara Das Maharaj. Então ninguém celebra o Avirbhava Tita dele. Mas veja qual é a utilidade também de observar um dia do nascimento de uma alma comum. Mas Gorakshara Das Maharaj é um associado eterno de Bhagavan. Então, hoje é o dia do desaparecimento de Vrindavan Thakur. Eu queria dizer muitas coisas. Então, no Tirobhava Titi, no dia do desaparecimento, se o sentimento de separação vier dentro do nosso coração, então a observação desse Titi vai ser perfeita. Mas, se nenhum sentimento vier, se a gente só estiver ouvindo e nada mais, então não tem utilidade. Então, se o tempo permitir, algum dia eu posso falar mais sobre isso. Então, Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunis tattva samasati suraha haro abhakta sakuto mahadgunaha manorathina asato dhavato bhi vanchakalpatarusike basindhu patitanang pavanam pavishnabhyo namah.